Obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Ah, Na aula de hoje, como sempre, eu vou só fazer a introdução do que eu vou aprofundar no sábado, tá? Mas vamos deixar aqui algumas coisas para nós já irmos refletindo. Os santos, eles passaram por muitas dificuldades para construir o templo de Kirtland. Muitas mesmo. Não foi um negócio fácil, tá bom? Então, é, eu quero abordar algumas coisas com vocês sobre esse fato esse momento da igreja. E aí nós vamos ler agora, nesse momento, eu queria que vocês abrissem Doutrina e Convênios na seção 95, por gentileza. Eu vou dar 4 minutinhos, 5 minutos, são 16 versículos só, mas eu vou dar 5 minutos para vocês lerem esses 16 versículos de Doutrina e Convênios, seção 95. Tá bom? Quero que vocês leiam e nós vamos debater a partir dessa sessão. Então, tá valendo a partir de agora 5 minutinhos, turma. E repete de novo, qual é a sessão? Seção 95 de Doutrina e Convênios. Voltei. Vamos lá, então, meus queridos. Bom, é o seguinte. Como eu já adiantei para vocês, durante esse momento da construção do templo de Kirtland, a igreja passou, os santos estavam muito necessitados. Era um momento de pobreza,
um momento de dificuldade financeira. Eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês. Quando vocês estiverem vendo. Estão vendo aí? Tá vendo aí, fofo? Sim, estou. Aí, ó, construção do Templo de Kirtland. Tá bom? Então, gostaria de compartilhar com vocês. Em Doutrina e Convênios, tem essa seção 95, ela culmina com um momento que aconteceu durante essa construção aí. Durante isso aí que vocês estão vendo. Que eu mostrei para vocês. Em dezembro de 1832, que está lá em Doutrina e Convênios 88, o Senhor diz, olha, estou ordenando aqui aos santos que vocês precisam construir um templo. Dezembro de 32. 6 meses depois, em junho de 33, os santos começam a construir o templo, que é aquilo ali que vocês estão vendo, que eu mostrei para vocês. Claro que a gente está falando de uma obra já adiantada. 3 anos depois, em janeiro de 36, Joseph Smith recebe uma revelação do reino celestial. É lindo o que ele descreve, inclusive. Portões brilhantes, tudo, um círculo dourado. Está em Doutrina e Convênios 137. Em março do mesmo ano, ele dedica o templo de Kirtland. Em abril do mesmo ano, Jesus Cristo aceita o templo de Kirtland, Moisés e Elias o profeta, eles então entregam as chaves para Joseph Smith, as chaves do sacerdócio para Joseph Smith e Oliver Cowdery. Dito isso, meus queridos, por que vocês acham que o Senhor ordena, né? Por que você acha que o Senhor ele ordenou que fosse construída uma casa para ele? Por que vocês acham? Agora o senhor está o Firmino e o Fofo. Repete aí novamente. Por que você acha que o Senhor ordenou que construísse uma casa para ele? Segundo que a leitura, né, ele ordenou, né, para que nós pudéssemos ser investidos pelo poder do alto. Certo. Muito bom. Em Doutrina e Convênios 95, você pode ler o versículo 13? Qual é a seção? 95. 13, né? 95, 13. Ora, eis aqui a sabedoria e a mente do Senhor, que a casa seja construída não segundo a maneira do mundo, pois não deseja que vivais segundo a maneira do mundo. Perfeito. Então, olha só. Sabedoria e a mente do Senhor. Aí, olha a resposta aí. Que a casa seja construída não segundo a maneira do mundo. Não desejo que vivais segundo a maneira do mundo. Então, o Senhor já diz o motivo pelo qual ele quer, de que maneira ele quer que a casa dele chegue. Lê o versículo 14 agora, por gentileza. Portanto, que seja construída segundo a maneira de que mostrarei a 3 de vós, a quem indicareis e ordenareis com esse poder. Muito bem, então o Senhor já estava dizendo, olha, vocês vão construir, mas vocês vão construir da minha maneira. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui, tá? Eu gostaria agora de compartilhar com vocês
uma observação que o Elder Herbert Kimball ele fez quando ele chegou em Kirtland e viu o que estava acontecendo. Eu vou ler aqui para você, tá? É isso aqui, ó. Herbert Kimball disse o seguinte: quando cheguei em Kirtland, os irmãos estavam empenhados na construção da casa do Senhor. Aqui, ó. E chegou, estava dessa maneira a construção. Pode ver que estava sendo uns acabamentos. A igreja estava em estado de pobreza e aflição, e por isso parecia quase impossível que o mandamento de construir o templo pudesse ser cumprido. Então, Herbert Kimball fez essa observação. Ele falou: nossa, mas com tanta dificuldade que o povo tá passando, como que eles vão construir isso aqui? Então, meus queridos, eu gostaria de mostrar outra imagem para vocês, só para vocês refletirem sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu, de que maneira estava se dando a construção do templo. Isso aqui é uma imagem que ilustra o que estava acontecendo na época. Homens, mulheres e até crianças estavam ajudando na construção do templo. Todo mundo estava empenhado, ninguém ficou de fora. Quem podia ajudar, ajudava. Tudo que eles tinham de melhor, eles colocaram ali na construção desse prédio. E aí, meus queridos, eu quero que vocês lembrem dessa informação, tá? A igreja estava ruim, pobre, os membros estavam passando por um momento de pobreza, e a situação estava muito difícil. Elisa R. Snow também, quando esteve lá, presenciou a situação dos santos da igreja, e aí ela comentou isso aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte: os santos eram poucos em número e a maioria deles era muito pobre. E se não fosse pela certeza de que Deus havia dito e ordenado que uma casa fosse edificada ao seu nome, uma tentativa de construir esse templo naquelas circunstâncias teria sido para todos os envolvidos uma grande insensatez. Com muito pouco capital, exceto o cérebro, ossos e tendões, combinados com inabalável confiança em Deus, homens e mulheres aí, ó, e até crianças trabalharam com toda a energia que dispunham, vivendo todos os mais moderadamente possível, de modo que cada centavo pudesse ser usado para o grande objetivo. E aí, Neto e Graziella, o que chama a atenção de vocês nessa citação aí? Gostaria que vocês compartilhassem. O que chama a atenção de vocês nessa citação da Elisa R. Snow? Alguém? Neto. Pode falar. Aqui pode perceber que eram poucos, né? Poucos números das pessoas e que as pessoas eram pobres, né? Por isso que não tinha como ser construído um templo. Ok. Graziella, gostaria de comentar alguma coisa? Não?
Então vamos lá, vou deixar algumas perguntas aqui e a gente aprofunda isso no sábado presencialmente. Gosto da segunda parte dessa citação, que fala que eles dispunham do cérebro, ossos, tendões, ou seja, do entendimento deles e da força física, para poder fazer o templo ser erguido. Uma outra coisa que eu gostaria que me chama a atenção é o seguinte: eles viviam de maneira moderada para que sobrasse dinheiro para que eles pudessem levantar o templo. Aqui atrás de mim tem o nosso templo aqui, o templo de Belém. Meus queridos, se fosse necessário que nós usássemos os mesmos recursos que os pioneiros aí, nosso cérebro, nossos ossos, nossos tendões, nossa confiança em Deus e nossa reserva financeira, será que esse prédio estaria erguido no tempo que ele foi erguido? Não vamos nem falar dos outros templos. Vamos falar aqui do nosso quintal, aqui, ó, do nosso templo. Será que ele estaria erguido? Se dependesse única e exclusivamente de nós? Será que ele estaria aí, em pé? Gostaria que vocês pensassem sobre isso. Gostaria de seguir adiante na aula. Deixa eu só dar uma informação aqui. Vamos lá. Eu gostaria de ler para vocês parte da oração dedicatória do Templo de Kirtland que o próprio profeta Joseph Smith fez. Lembrando, eu também vou aprofundar isso no sábado, mas olha só. Tem duas informações aqui. Primeiro que, mesmo depois da dedicação do templo de Kirtland, teve manifestações lá. Mas eu vou ler aqui, a dedicação do templo de Kirtland está no livro Santos, no capítulo 20. Deixa eu confirmar aqui. Perdão, no 21. Parte da oração dedicatória diz o seguinte: que a unção de teus ministros seja selada sobre eles com o poder do alto. Põe sobre teus servos o testemunho do convênio, para que quando saírem para proclamar a tua palavra, selem a lei e prepare o coração de teus santos. E encerra dizendo assim: Joseph Smith também pediu ao Senhor que enchesse o tempo com sua glória, como o vento impetuoso que os apóstolos antigos tinham vivenciado. E ele encerra assim: ouve-nos, ó Senhor, e responde a essas súplicas e aceita a dedicação desta casa a ti. Assim que Joseph proferiu o último amém, o coro cantou o novo hino de William Phelps. O novo hino que tinha sido composto era Tal Como um Facho. E aí todos ficaram de pé no salão, e aí eles bradaram: Hosana, 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 a Deus e ao Cordeiro. Foi isso que aconteceu. Na parte da oração dedicatória do templo de Kirtland foi essa. Gostaria também de chamar a atenção, meus queridos, para o seguinte: durante esse período em que os santos estavam passando por esse momento de dificuldade e tudo, em 27 de março de 1836, os santos eles se reúnem no templo de Kirtland para a dedicação, que aconteceu o que eu falei para vocês. E aí ele faz a oração dedicatória,
E aí aconteceu isso aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso, né? Muita gente, tem vários testemunhos no livro que as pessoas sentiram o Espírito, alguns viram o Salvador Jesus Cristo, outros viram anjos, aconteceu muitas manifestações. E aí o relato James e Faust leu isso aqui que eu vou ler para vocês. Ele disse o seguinte, ó: Moisés apareceu e deu ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery as chaves da coligação de Israel. Em seguida, Elias apareceu e lhe comissionou o evangelho de Abraão, para que em nós e em nossa semente todas as gerações depois de nós sejam abençoadas. Depois Elias, o profeta, apareceu e deu a eles também as chaves dessa dispensação, incluindo o poder de selamento para ligar os céus, o que foi ligado na terra dentro dos templos. Assim, os profetas de dispensações anteriores do Evangelho entregaram as chaves que possuía o profeta Joseph Smith, nesta que é a última dispensação da plenitude dos tempos anunciada pelo apóstolo Paulo em Efésios. O presidente Fauci falou isso em maio de 2006. E aí, meus queridos, já que nós recebemos, já que foi recebido ali naquele momento, o primeiro templo, eles recebem então as chaves de todo o sacerdócio, do sacerdócio, de selamento, de tudo. Como vocês acham que isso nos abençoa no dia de hoje? Como isso nos abençoa? Por que vocês acham que isso nos abençoa nos dias de hoje? Repete a pergunta novamente, por favor. No tempo de Kirtland, o profeta Joseph Smith apareceu Moisés, apareceu Jesus Cristo, apareceu Elias o profeta, o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele recebe as chaves do sacerdócio, do selamento e tudo. Por que você acha que isso foi importante? Por que isso é importante para nós hoje? É, isso é importante, né, para que possamos fazer os nossos convênios com o Senhor e que um dia possamos voltar a viver na eternidade, né, com toda a nossa família. Okay, muito bem, isso aí. Perfeito. Eu vou, eu vou, eu vou tentar compartilhar um vídeo para vocês, para a gente. Espera aí. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu baixo. Enquanto eu acho ele aqui. Aqui, achei. Achei o que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. Achei. Quando vocês estiverem vendo e ouvindo, vocês, por gentileza, sinalizem, tá? Estamos só vendo, ouvindo não.
Não dá para ouvir. Eu acho que travou a internet dele. Está travado. Tá ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Deixa eu ver aqui se conseguimos agora. Aí. Tá ouvindo? Aceitei esta casa e nem a minha vista, e manifestar-me Tá bem Tá ouvindo? baixinho. Tá bem Tá bem baixinho. baixo? Tá. diante de nós, e conferiu-nos as chaves para coligar Israel. Depois disso, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do Evangelho de Abraão. Concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se. As chaves desta dispensação são confiadas a vossa senhora. Nossos foram enfatizados com vigor. A absoluta necessidade de terminar a construção do templo para que as ordenanças pudessem ser administradas para os vivos e, por seu intermédio, para os mortos. Eu pergunto, quem compreendia algo acerca dessas coisas até que Joseph, inspirado do alto, girou a chave e abriu a porta para esses mistérios do reino? O apóstolo Paulo escreveu: nem o homem é sem mulher, nem a mulher sem o homem, meu Senhor. Foi Joseph Smith quem me ensinou a valorizar o carinhoso relacionamento de pai, marido, irmão e irmã, e que as refinadas emoções e afetos que nos aproximaram um do outro emanaram da fonte do divino amor eterno. Foi com ele que aprendi que podemos cultivar esses afetos e fazer com que cresçam e aumentem para toda a eternidade. E o resultado de nossa união eterna será uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então, quando eu perguntei ali, né, sobre qual a importância de tudo isso, o finalzinho do vídeo ali, o finalzinho, também nos ajuda a refletir sobre isso, né? Qual a importância de ele ter recebido todas essas chaves e ter passado ao longo de todo esse tempo. Finalzinho do vídeo ali fica a deixa, né? Nós podemos ter gerações futuras. Somos selados e nada somente, uma vez que é passado no Santo Templo, nada é para essa vida somente, mas para a eternidade. Ele fala como as estrelas do céu. Essa é a promessa que nós temos. Lembrem sempre, quando nós somos selados, nós não somos selados somente a nossa esposa e nossos filhos. Lembrem que nós fazemos o trabalho pelos nossos antepassados. Então, na verdade, quando nós encontrarmos nossa família, não tenhamos o pensamento pequeno e fechado de que você vai para as eternidades com a sua esposa e seu filho ou filhos. Toda a sua família vai estar com você. Quando fala com nossa família, a gente está falando de todo mundo que nós pudermos e tivemos a oportunidade de selar e de fazer o trabalho vicário aqui nessa terra. Falando de nossos pais, nossos avós, estamos falando dos nossos irmãos, nossos primos, de todo mundo que aceitou o evangelho do outro lado do véu. Obviamente que lá ainda tem o livre-arbítrio, né? Mas de todo mundo que nós tivemos a oportunidade de fazer o trabalho. Esse finalzinho do vídeo ali, ele nos ajuda com isso. Meus queridos, gostaria de encerrar essa aula de hoje. Gostaria de deixar essas duas reflexões com vocês. Se a construção dos templos nos dias de hoje, nessa última dispensação, dependesse, assim como de Kirtland, do nosso próprio esforço físico e financeiro, e da nossa vontade, da nossa fé, e todos esses templos estariam erguidos hoje?
E a segunda reflexão é essa. Nós tenhamos em mente que o trabalho, as chaves que foram dadas a Joseph Smith por ocasião da dedicação do templo de Kirtland, elas permeiam até os dias de hoje. E elas vão nos favorecer para todo o tempo, nos favorece para todo o tempo e toda a eternidade. Sei que essas coisas são verdades. Gostaria de deixar essa aula, meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou fazer a oração aqui. O Firmino fez no começo, eu vou fazer aqui, fofo. Valeu! Até a próxima. Valeu.